Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre a diferença entre a SAF do Botafogo, que hoje, na minha opinião, faz muito sucesso, e a SAF do Vasco, que para mim é um fracasso total. E eu vou elencar aqui os principais pontos de diferença entre Botafogo e Vasco, depois dessa vitória do Botafogo por 2-0, que consolidou o Glorioso ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro depois do término da 13ª rodada, enquanto o Vasco segue numa situação duríssima no campeonato, caminhando a passos largos ao seu mais um rebaixamento. Então, depois da vinhetinha, você confere todos os pontos desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, só clicar aqui no botão de se inscrever. Estamos rumo aos 1000 inscritos. Então eu conto muito com a sua contribuição, clique aqui no botão de se inscrever, é muito importante para o crescimento do canal, assim como deixar o dedo no like, compartilhar o vídeo para os seus amigos nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, claro, comentar aqui embaixo o que você está achando da SAF do Vasco e também da SAF do Botafogo. Por motivos muito semelhantes, Botafogo e Vasco se tornaram clube empresa. O Botafogo um pouco antes, quando subiu da Série B para a Série A, no ano de 2021 para 2022, e o Vasco mais um ano depois, em 2022 para 2023. Dívidas, situações complicadíssimas envolvendo os clubes, dívidas históricas inclusive, e fizeram com que as más gestões também fizessem com que Vasco e Botafogo, clubes gigantes do futebol carioca, não só também carioca como nacional, se tornassem clube empresa, uma modalidade nova, assim como também mais recentemente o Cruzeiro. Mas os modelos de SAF eram muito uma incógnita entre os dois times. Quando o Botafogo foi adquirido por John Textor, um proprietário norte-americano que já tinha negócios no futebol há algum tempo, como o caso do Crystal Palace da Inglaterra e recentemente comprou o Lyon da França, um gigante do futebol mundial, a 777 Partners, que adquiriu 70% da SAF do Vasco, tinha uma experiência mais recente com o esporte. Comprou o Genoa da Itália, que é um gigante também, um dos principais campeões, mas que estava numa situação complicada. E tinha também poucos clubes pequenos, como o Red Star da França, mais recentemente pegou também o Standard Liège, começou a ampliar o seu leque de clubes, assim como o tema do vídeo, o caso do Vasco da Gama. Mas eu lembro muito bem que quando o Botafogo subiu de 2021 para 2022, o proprietário John Textor comentou bastante que o Botafogo lutaria no primeiro ano para fugir do rebaixamento. E ele foi muito criticado pelos torcedores do Botafogo, que no imaginário imaginavam de fato que o Botafogo brigaria pelo título logo na primeira temporada. Alguns reforços começaram a ser contratados, mas ainda havia sim uma base do time que subiu da Série B para a Série A, só que ele nunca escondeu de que precisava de reforços e ele foi atrás deles na janela de meio de ano. Mesmo com desconfiança da torcida, ele escolheu o Luiz Castro, que agora não é mais técnico do Botafogo, para tocar esse projeto, e também o Mário André Mazzucco, diretor executivo, que é mantido no cargo até hoje. Mas, como eu disse, na janela do meio do ano, o Botafogo investiu pesado, contratou bons jogadores, foi o caso do Patrick de Paula, teve o Tietê, Vitor Sá, Gustavo Sauer, enfim. Começou a encorpar esse elenco porque sabia que o elenco que subiu para a Série A era muito escasso. Por outro lado, a SAF do Vasco, por meio do Josh Wander, um dos proprietários da empresa 777, disse que o Vasco seria protagonista, que teria uma das folhas mais caras do futebol brasileiro e, na minha opinião, iludiu a torcida. Isso porque a gente vê, depois de passada de 13 rodadas, que o Vasco tem 8 derrotas em 13 jogos e, além do mais, gastou 100 milhões de reais e você não vê em campo onde estão esses 100 milhões. Gastou 20 no Orejano, que não disse para o que veio, 10 no Capasso, 10 milhões no Pedro Raul, o mesmo valor, por exemplo, que o Botafogo gastou no renomado e no conhecido no futebol internacional Tiquinho Soares, que hoje, na minha opinião, é o melhor centroavante do futebol brasileiro, possivelmente com Gabigol e Germancano, e fez as escolhas bem mais acertadas do que o Vasco. Só que, como eu comentei, a SAF do Botafogo começou a entender de que o primeiro passo era pagamento de dívidas, era não cair para a zona de rebaixamento, não ir para a zona de rebaixamento e não cair a segunda divisão, enquanto a SAF do Vasco alimentou a esperança ao torcedor vascaíno de que o protagonismo seria imediato. O Botafogo fez o primeiro ano, não caiu, quase se classificou para a Libertadores e hoje manteve, como eu falei, o Luiz Castro, que não é mais técnico do Botafogo, e está liderando com uma folga grandíssima em relação ao segundo colocado, o Campeonato Brasileiro, está também na Copa Sul-Americana
e está mostrando que um projeto é de fato um processo com convicções, e convicções são ditas nesse momento onde o Botafogo mantém o Luiz Castro, como eu disse, que agora ele pediu para sair, mantém Mário André Mazzuco. A única troca que teve, que melhorou, foi a troca do CEO Jorge Braga para o Tássio Arruda, que foi uma troca muito mais de gestão, enquanto o Vasco hoje mantém o Luiz Melo, que faz um trabalho bem ruim à frente do Vasco, e também o Paulo Brax, que é o diretor executivo, que teve 100 milhões de reais na mão e não tem nenhuma convicção. Ele diz que quer agora contratar um técnico do Vasco, mas que precisa de convicção. Mas ele não teve quando contratou Barbieri, não teve quando demorou a demitir o Maurício Barbieri, e hoje a SAF do Vasco é de fato um fracasso e não vejo nenhuma perspectiva. Falta experiência a 777 Partners na gestão de futebol e, acima de tudo, falta um pouco mais de humildade por parte das pessoas que compõem a Vasco SAF na parte de futebol. Não dá para você cometer tantos erros com 100 milhões de reais. É uma incompetência tremenda e, por isso, o CEO da SAF do Vasco, Luiz Melo, deveria demitir tanto o Brax, tanto o Abel, e o Barbieri foi demitido, porque você ter no time, por exemplo, num clássico contra o Botafogo, dentro de campo, Eric Marcos, Figueiredo, Ignaldo, Orejano, que não tá jogando bem, o Pedro Raul perdendo gols, o Alex Teixeira, que era reserva na Série B. Então é um trabalho arrogante, mal feito, muito mal feito, porcamente feito. E ao contrário do Vasco, o Botafogo agora tá colhendo os frutos de um processo muito bem definido. É um processo que começou, como eu comentei, no ano de 2021 com o Joe Textor. Ele é a figura do clube também, isso é algo muito importante que eu vejo de diferente entre Botafogo e Vasco. Se você sabe quando o time está mal, você sabe a quem recorrer. Ele está mais no Brasil do que os componentes da SAF do Vasco, está presenciando esse momento do Botafogo, gosta de estar no Brasil, é um cara carismático e, acima de tudo, está acompanhando de perto esse processo. A experiência do Textor, a humildade dele de dizer que no primeiro ano era não cair e, acima de tudo, a competência dele mantendo os profissionais na SAF do Botafogo, para mim, são os pilares desse sucesso do Botafogo à frente da SAF do Glorioso com o John Textor, enquanto a SAF do Vasco caminha passos largos para ser um grande fracasso por inexperiência, por arrogância, por falta de convicção, embora alguns componentes digam que o Vasco tem alguma convicção no trabalho, mas são 8 derrotas em 13 jogos e o Vasco caminha passos largos para mais um rebaixamento, porque não há perspectiva de melhora, não há orçamento aumentado por parte da 777 para o Vasco contratar melhor na janela agora de julho, o que o Botafogo fez no ano de 2022 e por isso hoje tem um time mais robusto e é uma situação delicada. Então, segue esse vídeo aí para uma comparação entre as SAFs do Botafogo e Vasco e quero saber aqui nos comentários para você se você concorda comigo de que a SAF do Botafogo tem processos mais definidos, tem mais convicção do que a do Vasco. Quero saber, como sempre, a sua opinião aqui embaixo. Coloque o dedo no like, comente à vontade aqui embaixo a sua opinião. Se inscreva no canal rumo aos 1000 inscritos, compartilhe o vídeo para os seus amigos botafoguenses, vascaínos e também para quem acompanha o canal do JP Fará. E claro, eu conto com você no próximo vídeo.